Olá, eu me chamo Josiane, sou acadêmica do curso de Filosofia da UEMANET do Polo de Catapé. Portanto, queridos, hoje eu irei abordar sobre os aspectos mais relevantes no período do pensamento filosófico no Brasil imperial. Para se refletir a história da filosofia no Brasil, é necessário se debruçar sobre a história do povo brasileiro e as nuances que constituem o trajeto do pensamento filosófico brasileiro, de modo que os elementos do pensamento filosófico devem ser entendidos à luz das circunstâncias históricas que o país enfrentou. Nesse sentido, procuraremos apresentar os elementos do pensamento filosófico no período do Brasil imperial. Portanto, a partir do século XIX, o Brasil enfrenta uma mudança histórica importante. Nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I proclama a independência do Brasil em relação a Portugal, sendo ele o primeiro monarca do Brasil. Passamos então de uma colônia portuguesa para um império desligado da união com Portugal. Nesse período, o pensamento filosófico enfrenta problemas relacionados à questão da liberdade e consciência. Até que ponto havia liberdade? Havia de fato consciência de liberdade nacional? Tendo em vista essa problemática, no período imperial surge no Brasil uma corrente filosófica chamada de ecletismo, cujos representantes principais foram Eduardo Ferreira França e Gonçalves de Magalhães. Tal corrente tentava responder às questões humanas de consciência e liberdade através de uma aproximação do espiritualismo e do empirismo. Nesse sentido, Ferreira França buscou apresentar fundamentações filosóficas em relação à liberdade política. Magalhães, por sua vez, propõe soluções mais espiritualistas, atentando para a oposição corpo e alma, no sentido do corpo ser uma prisão, mas de haver liberdade humana por haver espírito, e etc. Essas questões ecletistas vigoram até o chamado surto de ideias novas, que se caracterizou pelo surgimento de novas discussões no meio intelectual, que reagiam ao ecletismo e dava lugar a outros modelos de entendimento de mundo, como o positivismo, que influencia fortemente a cultura brasileira em termos de visão de mundo. De fato, as propostas feitas desde o Brasil colônia por Marquês de Pombal em relação a um cienticismo alavancam no país uma aceitação por ideias positivistas que propagam esse pensamento em diferentes manifestações, seja ortodoxa, política ou militar, tendo como principais representantes Miguel Lemos Teixeira Mendes, dentre outros. Em oposição ao positivismo, surge um movimento muito importante na história, não só da filosofia brasileira, mas na história do país, a chamada Escola de Recife, que trouxe para o pensamento filosófico brasileiro questões sociológicas, culturais, folclóricas, jurídicas e etc. Nesse contexto, esses pensadores se colocam em oposição ao domínio do pensamento positivista e trazem uma nova inclinação para o pensamento filosófico. Herdeiros de um kantismo, trabalham a filosofia no plano epistemológico, sendo provavelmente os primeiros a introduzir esse nível de discussão em solos nacionais, mergulhados numa discussão do tipo transcendental influenciada pelo modelo kantista, pois estabelece a cultura num patamar que só diz respeito ao ser humano, transcendendo as condições naturais e animalescas. Essas concepções dão início a uma compreensão que problematiza a cultura em oposição a teorias ecléticas e positivistas em vigor na época. Portanto, essas foram as reflexões acerca da temática proposta. Obrigada a todos.